Você já ouviu falar do efeito placebo, né? Aquele que engana o nosso cérebro? Pois sabia que dá para usar esse efeito a nosso favor? O efeito placebo ele é um mistério, assim, a gente não sabe muito bem como ele funciona, mas a gente sabe o tamanho do poder do efeito placebo. Nós vamos falar disso e vamos falar como ele pode nos ajudar, mas antes, se inscreve aqui no canal, clica aí no like, no sininho, nos alertas para a gente continuar conversando. E vamos falar sobre o placebo e como ele pode nos ajudar. Primeiro, é importante a gente entender o que é o placebo. Placebo é quando a pessoa é submetida a um tratamento sem eficácia, uma pílula de farinha, uma cirurgia falsa ou qualquer intervenção que na verdade não tenha efeito físico, mas ela recebe algum benefício. Pela expectativa do tratamento, por achar que o tratamento funciona, por acreditar naquela pílula ou naquele médico ou enfim, quem quer que seja, o tratamento funciona mesmo sendo um tratamento inócuo, um tratamento sem eficácia. É por isso que a gente tem que usar placebo quando testa novos remédios, por exemplo. Você dá placebo e o remédio verdadeiro. Porque a gente sabe que os dois grupos tendem a melhorar. A diferença de melhora entre o placebo e o remédio que está sendo testado é que é a melhora real. Uma parte da melhora foi o placebo, o que vai além daquilo é que é a melhora real. Porque o placebo tem realmente essa capacidade de fazer a gente melhorar mesmo quando o tratamento não é verdadeiro. Agora, olha que interessante que saiu um estudo. O efeito placebo, ele pode ser eficaz mesmo quando a pessoa não sabe. É uma crença que pode ser transmitida de um para outro. Olha o que esses pesquisadores chineses fizeram. Eles pegaram alguns voluntários e falaram assim, ó, a gente vai testar esse creme aqui, chamaram lá o creme de Termedol, um creme para aumentar a tolerância a queimaduras e etc. E a gente quer que vocês, voluntários, sejam os médicos, façam em papel de médicos para testar nas pessoas. Então a gente vai mostrar para vocês como que funciona esse creme. Ó, falava assim, isso aqui é o placebo, passava lá um creme, punha o calor de uns 48 graus e aí a pessoa, os voluntários sentiam, né, um desconforto ali quente no braço. Aí eles pegavam o mesmo creme, sem que os voluntários soubessem, e falavam assim, ó, esse aqui é o Termedol que a gente vai testar. Passava o Termedol, que era o mesmo creme, no braço dos voluntários e aplicava menos calor, dizendo que era a mesma intensidade. Aí aplicava lá uma coisinha mais fria, mais fresca, dizendo, olha, você está sentindo como alivia? E aí os voluntários, ah, nossa, realmente, o creme não me deixa sentir o calor. Então, funciona, viu? Funciona. Beleza, então pronto, já foram enganados acreditando que aquele creme tinha um poder de aliviar a queimadura. Lógico que eles foram enganados, né? Foi posta a outra temperatura. Mas aí eles, que acreditaram no Termedol, foram aplicar em voluntários. E nos voluntários passavam o placebo, passavam lá, o voluntário não sabia se era placebo, entre aspas, ou se era o Termedol, que no fundo era o mesmo creme. Mas o médico lá, o sujeito que estava no papel de médico, ia lá, passava o creme placebo, sem que o voluntário soubesse, passava o placebo e aplicava o calor, e aí media quanto o sujeito fazia de cara de dor, quanto é a nota que ele dava para o desconforto, etc. E depois aplicava o Termedol, no qual ele acreditava, mas aquele voluntário não sabia se era Termedol, se era creme, se era placebo, se era nada. Né? O teste era assim, um teste cego. O sujeito que estava recebendo ali não sabia se era o placebo ou o Termedol. E o voluntário que tinha sido enganado lá atrás, agora passava o Termedol e dessa vez aplicava o mesmo calor nessas novas pessoas. E media o quanto a pessoa sentia de desconforto, quanto ela fazia de cara de dor, etc. E o que os pesquisadores descobriram? Que quando o voluntário que estava no papel de médico acreditava no poder do Termedol, embora fosse exatamente o mesmo creme, quando ele passava ali com confiança, achando que aquilo ia fazer diferença para o sujeito que ia receber o calor, não é que as pessoas sentiam realmente menos desconforto, elas sentiam menos calor, menos dor e faziam até menos cara de dor, porque quem aplicou nelas acreditava no poder de um creme que era tudo a mesma coisa, que não era creme Termedol nenhum, que não tinha nenhum poder. Olha como a nossa cabeça pode nos enganar. Você consegue transmitir a sua crença para outra pessoa. E o mais surpreendente ainda, que é uma forma que o placebo aí ajudou as pessoas, mesmo sabendo que era placebo, foi um estudo feito na Alemanha,
com estudantes que iam passar pelas provas finais. Então eles pegaram ali vários estudantes que estavam em semana de prova, eles iam chegar às provas finais e mediram para um grupo de estudantes quão ansiosos eles estavam e qual era a capacidade que eles tinham de gerenciar a própria ansiedade. Aí, para uma parte desses alunos eles não fizeram nada, para outra parte eles deram uma pílula, um comprimido, falando para os alunos, ó, você vai tomar isso aqui não é nada, isso aqui é farinha, isso aqui é um placebo, não tem função nenhuma, isso aqui não tem nenhuma ação no seu cérebro, mas toma aí porque a gente quer que você fique menos ansioso tomando esse negócio. Isso não tem a capacidade de deixar menos ansioso, mas o efeito placebo às vezes deixa a gente menos ansioso, então toma aí, mesmo sabendo que não vai funcionar. E mediram ao longo do tempo e nas vésperas das provas finais, quanto que a ansiedade dessas pessoas mudavam e mesmo sabendo que eles estavam tomando placebo, eles tiveram redução da sua ansiedade e aumentaram a sua capacidade de gerenciar a própria emoção, mesmo sabendo que era placebo. Esse foi o resultado mais impressionante, né? Que o placebo tem a capacidade de nos enganar mesmo quando a gente sabe que a gente está sendo enganado. Os cientistas acham que esse efeito talvez seja pela própria expectativa de que o placebo funcione. A gente sabe que ali é só farinha, que não tem efeito nenhum. Mas a gente sabe que o placebo funciona. Então a gente esperando que o placebo funcione, o placebo acaba funcionando mesmo e deixando a gente menos ansioso. Que tal, hein? Passou aí FUVEST, Enem, provas finais, entrevista de emprego. Que tal pegar uma pílulazinha de farinha e falar assim, ó, vou tomar isso aqui para me deixar menos ansioso. Mas isso aí não é nada, eu sei, mas mesmo assim pode me deixar menos ansioso. Pode ser um caminho, né? Não sei se vai funcionar ou não, mas eu achei sensacional a gente trazer um pouco mais dessa reflexão sobre como o nosso cérebro é poderoso, como a nossa mente é capaz de interferir com o nosso funcionamento, com o nosso dia a dia, e quem sabe a gente não consegue aproveitar um pouco mais disso a nosso favor. Lembra de se inscrever no canal, de divulgar esse vídeo, que a gente vai falar de coisas mais eficazes aqui, não é só placebo que a gente vai falar daqui pra frente não.